Uma geração que deveria impactar o mundo, mas que parece cada vez mais influenciada pelo mundo. Jovens que foram chamados para serem luz, mas que muitas vezes acabam se perdendo nas sombras das redes sociais e das distrações digitais. O que está acontecendo com os jovens cristãos? Será que estamos diante de uma geração perdida? Vamos falar sobre isso. Mas antes de continuarmos, eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo. Vamos juntos refletir, encontrar respostas e, mais importante, buscar soluções práticas para transformar essa realidade. Hoje vivemos em uma época sem precedentes. Nunca houve tantas ferramentas, informações e oportunidades para o crescimento espiritual como agora. Temos Bíblias acessíveis, devocionais digitais, pregações a um clique de distância e grupos cristãos disponíveis em diversas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve tantas distrações. O celular, as redes sociais, o consumo exagerado de entretenimento, tudo isso tem roubado o tempo e a atenção que deveriam ser dedicados a Deus. Quantos de nós começamos o dia pegando o celular antes de orar? Quantos passam horas no Instagram ou no TikTok, mas não conseguem reservar 15 minutos para ler a Bíblia, fazer uma oração ou assistir a uma pregação edificante? Esses hábitos têm consequências profundas na nossa vida espiritual. Jesus nos deu um chamado muito claro em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Isso significa que fomos chamados para brilhar, para influenciar o mundo com os valores do reino de Deus e não para sermos influenciados. Mas como podemos brilhar se estamos mais preocupados em ser vistos, curtidos e seguidos nas redes sociais? As redes sociais não são o problema em si. Elas são ferramentas que podem ser usadas para o bem. O problema é quando elas se tornam nosso foco principal, consumindo nosso tempo e moldando nossos valores. Você já parou para pensar no quanto o conteúdo que você consome nas redes sociais está moldando sua visão de mundo? Muitos jovens hoje, embora não percebam, por ser algo totalmente inconsciente, acabam se deixando levar pela imagem de pessoas famosas, multimilionárias, cuja riqueza não é proveniente de produzir algo que fará a diferença na sociedade, mas baseada tão somente em dancinhas no TikTok, comédia superficial, ou muitas vezes um estilo de vida duvidoso e entregue à luxúria e à indecência. Essas pessoas, chamadas de influenciadores digitais, muitas vezes com milhões de seguidores, influenciam todo o mundo ao seu redor, seja com roupas, viagens, comportamentos, distanciamento dos planos a longo prazo. Vocês têm que aproveitar a vida, pois a vida é só uma, dizem elas. Vocês têm que se vestir com esse tipo de roupa. Vocês precisam falar desta forma. Vocês precisam postar a foto desse jeito para ter mais curtidas. É uma verdadeira enxurrada de ensinamentos rasos e sem fundamento indo diretamente para o subconsciente da juventude contemporânea. Resultado? Não estamos influenciando o mundo. O mundo é que está nos influenciando. Paulo nos adverte em Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como podemos renovar nossa mente se passamos mais tempo sendo influenciados pelo mundo do que pela palavra de Deus? Vamos olhar para a vida de Daniel. Ele era um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, uma cultura completamente contrária aos princípios de Deus. Ele poderia ter se conformado, poderia ter se misturado, mas escolheu ser diferente. Em Daniel 1:8, lemos que ele decidiu no coração não se contaminar com os manjares do rei. Essa decisão foi o ponto de partida para uma vida de impacto. Daniel manteve uma vida de oração, mesmo quando isso significava arriscar a própria vida. Ele foi luz em um ambiente de trevas porque decidiu colocar Deus em primeiro lugar. Agora pergunte a si mesmo: você tem sido como Daniel? Ou tem se deixado conformar pelo mundo? Não me entenda mal. As redes sociais podem ser uma plataforma incrível para compartilhar o Evangelho, para inspirar e encorajar pessoas. Muitos pregadores, inclusive, e muitos jovens altamente conhecedores da palavra, utilizam-se das redes sociais para alcançar muita gente de uma vez só. Isso é muito bom, mas isso só acontece quando temos discernimento e propósito. Infelizmente, para muitos jovens, as redes sociais têm sido um campo de comparação, ansiedade e superficialidade. Fotos perfeitas, vidas ideais
e a busca incessante por validação criam um vazio que nada pode preencher. E nesse vazio, o relacionamento com Deus vai ficando de lado. A pergunta é: como você tem usado o seu tempo online? O que você está consumindo? E mais importante, como isso está impactando sua vida espiritual? Outro grande problema que enfrentamos é a falta de leitura bíblica e oração. Essas práticas são a base de qualquer vida cristã. São elas que nos alimentam espiritualmente e nos conectam com Deus. Imagine um atleta que não treina ou um estudante que não estuda. Eles não vão alcançar seus objetivos. Da mesma forma, um cristão que não lê a Bíblia ou ora está enfraquecendo espiritualmente. A Bíblia é um verdadeiro manual de como alcançarmos a salvação, o perdão de Deus e de como ter sabedoria para enfrentarmos um mundo em decadência. A oração é a melhor ferramenta para entregarmos sobre Deus as nossas angústias, as nossas ansiedades e as nossas petições. Conversar com Deus melhora significativamente a nossa rotina diária e o nosso humor. Jesus nos deu o exemplo. Ele passava horas em oração, mesmo com sua agenda lotada. Em Marcos 1:35, lemos que Jesus se levantava de madrugada para orar em lugares solitários. Se o próprio Filho de Deus considerava a oração essencial, quanto mais nós. Portanto, se você sente que está distante de Deus, pergunte-se: como está sua rotina de oração e leitura bíblica? Outro jovem que nos inspira é José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele poderia ter desistido de Deus. Mas José permaneceu fiel, mesmo nas piores circunstâncias. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele fugiu, dizendo: como poderia eu cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? José tinha um relacionamento tão forte com Deus que isso influenciava suas decisões. Ele não estava preocupado com a aprovação das pessoas ao seu redor. Ele queria agradar a Deus. Além disso, José, apesar de jovem, passou por muitas experiências que o fortaleceram e o fizeram chegar onde chegou. A Bíblia fala que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi preso injustamente, foi esquecido pelo funcionário do rei. Tudo isso o moldou e o preparou para algo muito maior. A promessa que Deus o fez, quando ele tinha 17 anos, foi cumprida na altura dos seus 30 anos, ou seja, 13 anos depois, demonstrando que Deus pensa a longo prazo e não valoriza o imediatismo. Do mesmo modo, José era um jovem extremamente trabalhador e um grande líder com iniciativas. Prova disto é que ele se tornou administrador dos negócios de Potifar e, posteriormente, governador do Egito. Hoje, muitos jovens cristãos estão mais preocupados com likes e comentários do que com a aprovação de Deus. Mas precisamos lembrar de que o que importa é o que Deus pensa de nós e não o que o mundo pensa. Agora que entendemos o problema, a pergunta é: o que podemos fazer para mudar? Quero compartilhar com você algumas atitudes práticas. Primeiro, priorize Deus. Dedique os primeiros minutos do seu dia a Deus. Antes de pegar o celular, ore, leia a Bíblia e medite na palavra. Segundo, estabeleça limites. Reduza o tempo nas redes sociais. Use aplicativos que te ajudem a controlar o uso do celular e elimine distrações desnecessárias. Terceiro, pratique o jejum digital. Separe um dia na semana para se desconectar das redes sociais e se conectar com Deus. Use esse tempo para orar, ler a Bíblia e refletir. Quarto, busque comunhão. Esteja cercado de pessoas que compartilham sua fé. Participe de grupos jovens, estudos bíblicos e cultos. A tendência é que sejamos parecidos com aqueles que nos rodeiam. Quinto, inspire-se nos exemplos bíblicos. Leia sobre Daniel, José, Davi e outros jovens que foram fiéis a Deus. Deixe que essas histórias fortaleçam sua fé. Sexto, ore por discernimento. Peça a Deus sabedoria para usar as redes sociais de maneira saudável e edificante. Aproveite para ser você um líder, um grande ensinador. Influencie o mundo a se voltar para Deus. Quero terminar com uma mensagem de esperança. Você não é uma geração perdida. Você é uma geração escolhida por Deus, chamada para fazer a diferença. Em 1 Pedro 2:9, lemos:
Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você sente que tem se distanciado de Deus, hoje é o dia de voltar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Escolha ser luz em um mundo cheio de trevas. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos transformar nossa geração e trazer glória ao nome de Deus. Que Ele te abençoe. Até o próximo vídeo.